Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre mecânica clássica, o problema de Kepler, mais especificamente sobre a lei das órbitas, também conhecida como primeira lei de Kepler. Bem, então nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos obter a lei das órbitas, né, que são a equação das cônicas, né? Você vai ter 4 soluções para órbitas para o problema de Kepler. Tá? Então, que é o círculo, a elipse, a parábola e a hipérbole. Bem, é a pergunta que você pode fazer. Bem, como é que você pode obter a chamada equação da trajetória utilizando as leis de Newton? Então, aqui eu fiz aqui um desenho, né, no plano XY, né, e aí um corpo central de massa M, e aí a uma certa distância R e um ângulo θ, eu considerei um corpo de massa Mzinho com uma certa velocidade V. E aí, nós já fizemos em aulas anteriores, né? Eu vou colocar o link na descrição aqui desse vídeo. Nós fizemos um problema onde nós aplicamos, né, as leis de Newton e obtivemos, né, dois resultados bastante interessantes, né? Quando você aplica as leis de Newton para a coordenada polar, né, r θ, esse problema é um problema bidimensional, tá? Quando você aplica as leis de Newton, você vai obter uma equação para R, né, para a variável R, essa aqui, né, a equação radial, e você vai obter uma equação também diferencial, tá? Uma equação, esse R dois pontos, a segunda derivada da posição no tempo, θ ponto a derivada de θ no tempo, do ângulo, né? Aqui θ dois pontos, segunda derivada do θ no tempo, R ponto, né, primeira derivada do R no tempo, θ ponto derivada do θ no tempo. Tá? Massa Mzinho, aqui a força gravitacional, que é sempre atrativa, uma força do tipo radial, ou seja, aponta na direção que une as duas massas, né, nessa direção que eu chamei de R. E aí você monta, né, um sistema com duas equações diferenciais, tá, aqui para R e para θ, e isso já foi resultado de aulas anteriores, tá? E aí você note que para resolver a equação radial, você precisa saber da resultado, né, da componente angular. E para você resolver a equação angular, né, θ dois pontos, você precisa conhecer a variável R e R ponto, ou seja, é uma equação diferencial acoplada, né? E aí, veja, você tem uma equação diferencial acoplada, né, e um problema do tipo bidimensional. E o que é interessante notar é que essa equação de baixo, né, também já foi mostrado em aula anterior, que ela, o que está por trás fisicamente dela? É que essa equação nos diz que o momento angular L, que é definido por essa quantidade, mr quadrado θ ponto K-chapéu versor que aponta saindo do plano desse papel aqui, o momento angular é conservado, ou seja, essa equação nos diz que o momento angular é uma constante. E a equação de cima? Bem, a equação de cima você pode mostrar, depois de certas manipulações, que a energia mecânica, ou seja, a energia E, que é a soma da energia cinética mais a energia potencial, também é conservada, é uma constante. Então, olha só que interessante o problema da lei de Kepler, onde a parte radial mostra que a energia é conservada e a parte angular nos diz que o momento angular é conservado, né? E aí você pode notar que essa quantidade E, que é a energia mecânica, você tem a energia cinética e a energia potencial. Essa energia potencial nós chamamos de energia potencial efetiva, onde esse aqui é o potencial centrífugo e esse aqui é o potencial gravitacional, né? E aí, se você calcular, se você derivar essa quantidade de energia potencial efetiva em relação à posição e igualar a zero, você encontra um chamado ponto de mínimo, onde esse ponto de mínimo eu chamei de R0, ele vale L quadrado sobre G Mzinho ao quadrado. Se você botar esse gráfico aqui do potencial efetivo em relação a R, você vai ter aquele aqui, né, a curva vermelha. Então, para R tendendo a infinito, esse potencial vai a zero. Para R tendendo a zero, esse potencial vai para infinito. Mas no ponto de mínimo, que é o chamado R0, se você substituir R0 e R0 aqui, você vai ter um potencial efetivo que eu chamei de U0. Então, esse aqui é um ponto de mínimo. É uma análise bem interessante aqui para o problema gravitacional, né, que você pode conferir no link na descrição desse vídeo, tá? Então, a partir de agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos obter a chamada lei das órbitas, né? A primeira lei de Kepler, utilizando aí a solução dessa equação diferencial, tá?
E aí, quando você substitui aqui nesse termo, né, em relação ao momento angular, você pode reescrever essa equação radial desse jeito. E aí fica R dois pontos, L é uma constante, né, que é a parte de baixo da equação, nós pode mostrar que esse L é constante, M é constante, R, GMzão constante e R, ou seja, você transformou uma equação diferencial que era acoplada, você desacoplou, né, a partir da análise tanto da conservação da energia quanto do momento angular. E aí o problema que era bidimensional, Rθ, torna-se um problema exclusivamente unidimensional, ou seja, depende somente da variável R, perfeito? A dependência angular está dentro do L, só que o L é uma constante, ele é preservado. Então, você transformou um problema bidimensional num problema unidimensional, né, de uma componente aqui de uma força do tipo radial, que é essa gravitacional aqui, menos Gzão Mzinho sobre R ao quadrado. E aí, para você resolver essa equação diferencial de segunda ordem, né, coeficientes constantes não homogênea, perfeito, né? Passa para cá igual a zero e linear. O que você precisa saber? Que esse R aqui que aparece é uma derivada do R no tempo. Mas o R, ele depende explicitamente do ângulo, porque à medida que essa massa Mzinho vai se aproximando do centro M grande, aqui de massa M grande, esse raio vai mudando com o ângulo. E aí você tem aqui, né? Nós sabemos que esse R é uma função explícita de θ e nós vamos exatamente mudar a variável, essas derivadas temporais para derivadas no ângulo, e vamos também fazer uma mudança de variável, né? Nessa equação diferencial, chamar de R1 sobre U, ou se preferir U a menos 1, e esse U vai depender também de θ. Então você vai aplicar para isso, né, a chamada regra aqui da cadeia, né? R ponto é dr dt, então vai ficar dr dθ, dθ dt, esse camarada é θ ponto, dr dθ você vai derivar em relação a U, então fica dr du, du dθ, dr du você deriva esse camarada em relação a U, vai dar U a menos 2, né? Negativo aqui. E aí você pode mostrar que aqui você tem U a menos 2 é R ao quadrado, R quadrado θ ponto, R quadrado θ ponto é L sobre M, olha, o módulo aqui do momento angular sobre M negativo, du dθ. Então R ponto, no final das contas, é menos L sobre M du dθ. E aí eu não preciso da primeira derivada, eu preciso, na verdade, da segunda para substituir aqui nessa equação diferencial. Então vamos calcular aí a segunda derivada, né? Aplicar novamente a regra da cadeia. Então você vai fazer isso aqui, né? R ponto é esse resultado, você vai derivar mais uma vez, aplicando a regra da cadeia, dθ dt, d dθ, desse termo aqui que já foi calculado, tá? E aí quando você aplica novamente a derivada aqui, esse termo não depende do ângulo, ele é uma constante, pode sair, fica a segunda derivada do U em relação a θ. E aí você fica aqui com um termo do tipo θ ponto, L sobre M du dθ, onde quem é θ ponto? Se você isolar θ ponto aqui, ó, θ ponto vai ser L sobre M 1 sobre R ao quadrado, ou seja, U elevado ao quadrado. Tá aqui, ó. E aí você reescreve esse R dois pontos como sendo menos L quadrado U quadrado sobre M quadrado, segunda derivada de U em relação a θ. Você vai pegar a segunda derivada e vai substituir na equação diferencial aqui, ó. E vai reescrever ela 1 sobre R ao cubo é U ao cubo, né? E 1 sobre R quadrado é U quadrado. Quando você faz isso, né? Aplicando a mudança de variável, você reescreve a equação diferencial que dependia somente de R, agora uma equação diferencial que só depende de U, olha aqui, ó. E aí você fatora esse termo, L quadrado, U quadrado sobre M ao quadrado, fica como equação diferencial desse jeito. E aí, para isso ser verdade, basta o cochete, né, ser verdadeiro. E aí você tem essa equação diferencial, uma equação diferencial de segunda ordem, né, homogênea de coeficiente constante. Então você transformou uma equação diferencial que a priori era difícil, né, com a mudança de variáveis, tornou-se uma equação diferencial mais simples. Por que eu estou dizendo isso? Porque a parte homogênea é uma equação diferencial de um oscilador harmônico, né, onde a frequência é 1 e aqui o tempo é o ângulo, né, aqui, né. A gente sabe que essa equação diferencial total é uma solução, é uma componente homogênea mais uma solução particular, onde a equação diferencial para homogênea é tudo isso aqui igual a zero, e a particular é toda a expressão. A parte homogênea é uma equação do oscilador, ou seja, vai dar senos e cossenos a menos de duas constantes que eu vou determinar pelas condições de contorno.
E a parte particular vai ser dada exatamente por essa expressão e você pode aplicar o método Ansatz, ou chamado método do chute. E é quando você chutar uma solução do tipo, já que é uma equação diferencial de segunda ordem e o termo não homogêneo, né, ele é um polinômio, você chuta aqui uma equação de segunda ordem ou uma parábola, né? E aí você vai encontrar quem é C, D e E que são constantes. Então, quando você deriva duas vezes, substitui aqui o U, né, você iguala o lado esquerdo para o lado direito, você pode concluir que C e D são zero e essa constante E é exatamente esse termo que aparece aqui. Tá? Bem, e aí, lembrando que esse U, né, é a função 1 sobre R, né? E esse E vale essa expressão. Então, a solução dessa equação diferencial, você vai somar a parte homogênea, que é essa, e a solução particular, que é essa aqui com o valor de E. C e D são zero. Então, você pega a equação diferencial, reescreve a solução desse jeito. Então, em resumo, né, está aqui esse termo G, Mzinho ao quadrado sobre L ao quadrado é a própria 1 sobre a posição de equilíbrio aqui, ó. Se você inverter esse termo, você vai inverter esse. Então, essa inversão é exatamente o que tem aqui, ó. E ela vale 1 sobre R0, né? Então, tá aqui a solução para U, né, a parte homogênea, a solução particular, né, eu somei, né? E aí você vai aplicar as chamadas condições de contorno nessa solução para encontrar quem é a constante A e B. Você precisa de duas condições de contorno. A primeira, você vai calcular exatamente a primeira quando essa massa Mzinho, né, esse planeta, esse corpo que vem aqui gravitacionalmente sendo atraído por esse corpo de massa M grande central aqui, no infinito, né, você pode dizer que ele está a um ângulo aqui, θ igual a zero, e aí ele vai se aproximando. E aí eu vou analisar exatamente quando esse ângulo foi igual a π sobre 2. Quando esse ângulo for igual a 90, ou chamado π sobre 2, esse objeto de massa Mzinho, ele vai estar aqui. E aqui, o que acontece? Ele vai estar, esse ponto ele vai estar onde, né? Eu vou dizer que ele vai estar exatamente na posição de equilíbrio, porque perceba, se eu tender esse R para zero, esse potencial vai para infinito. Se eu tender R para infinito, esse potencial vai a zero. Então, você não tem uma análise muito boa, né? Qual é a posição para você fazer uma análise, né, desse objeto e você dizer, olha, nesse ponto, para esse ângulo, qual vai ser o valor, por exemplo, da sua energia potencial, né? Então, eu vou assumir exatamente para ângulo igual a θ igual a π sobre 2, esse ponto aqui, né? Esse objeto ele vai estar exatamente numa posição, e essa posição eu vou chamar de posição de equilíbrio, né? Aqui, ó. Se você fazer uma aproximação aqui nesse entorno desse ponto, esse aqui é uma parábola, né? Parábola com cavidade para cima, ou seja, obedece lá uma energia potencial do tipo oscilador harmônico, né? Do tipo kx quadrado sobre 2, né? Onde k é a constante da mola, né? Então, então você pode fazer isso, né? Então, para θ igual a π sobre 2, esse U é 1 sobre R0, onde R0 é a posição de equilíbrio. Você aplica aqui θ igual a π sobre 2, dá 1, esse camarada dá 0. E aí fica B, e esse cidadão aqui, como ele é o inverso da posição, eu vou dizer que é 1 sobre R0. Esse camarada é 1 sobre R0, quando passa para lá cancela, e você conclui que essa constante B aqui, ó, ela é nula. E aí você reescreve a solução para U, somente A cosseno de θ vezes esse termo, onde esse termo é 1 sobre R0. Tá aqui, ó. E aí para achar essa constante A, você aplica a segunda condição de contorno. Para θ igual a π sobre 2, nós sabemos que R ponto, né, que é a velocidade radial, a velocidade derivada do R em relação ao tempo, né, nós já fizemos essa conta aqui, ó, na primeira parte, né, R ponto é menos L sobre M du dθ. Então tá aqui, ó. E aí o potencial, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que para θ igual a π sobre 2, a velocidade da minha partícula radial, ela vale exatamente esse valor, né? Ou seja, quando essa partícula estiver passando nesse ponto, para θ igual a π sobre 2, ela está numa distância que eu chamei de R0, que é a posição de equilíbrio, tá? E ela tem uma velocidade radial que é dada por menos L sobre M du dθ.
E aí você precisa dizer qual é o valor da energia dessa partícula M quando ela está exatamente nesse ponto. E eu vou dizer o quê? Que a energia potencial dela, né, vai ser exatamente a metade, né, menos a metade da energia potencial gravitacional. Tá? Então, a energia potencial efetiva vai ser menos a metade, na verdade, vai ser a metade da energia potencial gravitacional, né? Que é esse ponto que eu estou analisando, que é o R0. E aí, quando você faz isso, né? Lembra que R ponto é dado por essa expressão aqui, ó. E aí você calcula du dθ, deriva esse camarada em relação a θ, vai ficar menos a seno, isso aqui é uma constante, vai zero, substitui, esse menos com menos que der daqui vai dar mais, vai ter essa expressão, para θ igual a π sobre 2, esse termo aqui vai dar 1, fica A igual a M sobre L, R ponto. Mas quem é R ponto? E aí lembra da conservação de energia, que é aqui, ó, R ponto mora aqui. Aqui é a energia total, R ponto mora aqui, e esse termo aqui é o potencial efetivo, onde esse termo é o potencial centrífugo e esse aqui é o potencial gravitacional. E aí você vai dizer que esse potencial efetivo é a metade dessa energia potencial gravitacional. E aí quando você faz isso, né, você pode isolar o R ponto. E aí você escreve R ponto em termos de A, e aí, ou seja, você vai determinar quem é a constante A que aparece nessa solução aqui. E aí, depois de umas certas manipulações e etapas, você pode concluir que esse A é 1 sobre R0, essa raiz, onde a energia, L é o momento angular, constante gravitacional, massa do corpo central, Mzinha, a massa do corpo que se aproxima, né, do central. E aí você veja que esse termo aqui é puramente adimensional. E aí eu vou dizer que esse termo adimensional é exatamente a excentricidade da minha trajetória, das minhas curvas, né, que eu vou obter ali das órbitas de Kepler. E aí essa excentricidade ela depende da energia do sistema, energia mecânica, tanto a cinética quanto a potencial, tá aqui, ó, tanto a cinética quanto a potencial, perfeito? Vai depender do valor do momento angular, que também é uma constante, né? Tanto E quanto L são constantes. Vai depender da massa do corpo central e da massa do corpo Mzinho que se aproxima, né? E da constante gravitacional, ou seja, o A vai ser ε sobre R0. Onde R0 é a posição de equilíbrio, é dada por essa expressão. E ε é essa raiz que aparece aqui, ó. Né? E aí o meu U de θ, que é 1 sobre R, vai ficar, né, A cosseno mais 1 sobre R0. E aí você substitui aqui o valor, né, o valor de A. E A é ε sobre R0. E aí quando você isola o R, você encontra uma expressão radial, né, do teu problema de Kepler, né? Uma expressão radial do tipo R0 sobre 1 mais ε cosseno, que é uma equação, né, da trajetória conhecida aí das leis de Kepler, né, do problema de Kepler, onde, dependendo do valor de ε, que é a excentricidade, né, da tua trajetória, você vai ter 4 tipos de curvas distintas, né? O círculo, a elipse, a parábola e a hipérbole, tá? R0 é a posição de equilíbrio, θ é o ângulo. Então, está aqui a solução do nosso problema de Kepler. E aí você vai analisar exatamente agora a chamada excentricidade. E aí o que você precisa analisar nesse momento, né? Então, você vai analisar nesse momento aqui, ó, a energia, né? Se você pegar aqui, olha, e pegar a excentricidade, né? Aqui em cima, se você pegar a excentricidade e escrever, na verdade, se você isolar a energia que mora dentro da excentricidade, do valor que nós encontramos aqui, você vai mostrar, né? Você vai mostrar o seguinte, né? Você vai mostrar aí que a energia é K quadrado sobre M, 2L quadrado, é excentricidade menos 1. Né? Basta isolar a energia dentro da definição da excentricidade. E aí quando você faz isso, né? Onde esse K ele é uma constante que vale G, Mzinho, tá? Então eu coloquei também ele aqui em cima na definição da excentricidade, né? Aí dentro aqui, ó, bem aqui, tá? O K quadrado, perfeito? Então quando você faz isso, olha só que interessante que vai acontecer aqui. Você pode analisar 4 tipos de casos. E aí você vai analisar o primeiro caso, quando essa excentricidade está entre 0 e 1,
essa energia, esse termo aqui vai dar menor que 1, quando você subtrair, se nada diferente subtrair a conservação do número maior, vai dar um número negativo, ou seja, a energia é negativa. E a negativa vale esse valor aqui, ó, 1 menos epsilon quadrado, k quadrado, m, 2L quadrado. Então esse aqui é o caso quando, se a excentricidade estiver entre 0 e 1, essa energia vai dar do tipo negativo e vai dar esse valor, e é uma elipse. Ou seja, a trajetória do objeto, né, circundante vai ser uma trajetória elíptica. Para a excentricidade igual a 0, você vai ter uma energia que vale um valor muito específico. Ela vai valer exatamente menos esse resultado. E aí você está no caso do círculo. A excentricidade igual a 0 é uma energia do tipo negativa valendo esse valor. É o círculo. Uma excentricidade entre 0 e 1 é uma elipse e a energia é negativa, só que ela é diferente do círculo. Olha. Aqui o fator é 1 e aqui vai dar um fator entre 0 e 1. Perfeito? Vai aparecer aqui. Tá? O caso 3, né? O C é excentricidade igual a 1. Quando a excentricidade for igual a 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0, a energia é nula. Você está diante de uma parábola. E o último caso é quando a excentricidade é maior que 1. Um número maior que 1 ao quadrado dá maior que 1. Você vai ter um número maior que 1 vezes esse termo. Uma energia do tipo positiva, valendo esse valor aqui do tipo k quadrado m 2L quadrado. A menos de um fator maior que 1 aqui. Desculpa, maior que 1 não. Positivo, tá? Você está diante do caso que é uma hipérbole. Ou seja, né, traduzindo, né, os nossos resultados, você vai ter aqui no chamado problema de Kepler, o objeto se aproximando, a única força é central aqui, ele vai ter 4 tipos de trajetórias, né? Dependendo da energia total, né, a combinação da energia cinética e da energia potencial, né? A energia potencial depende da posição, a energia cinética depende dessa velocidade. Esse objeto aqui ele pode ficar em 2 tipos de trajetórias fechadas, um círculo ou uma elipse em torno desse objeto de massa M grande, ou 2 trajetórias abertas do tipo parábola e hipérbole. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!